Como que foi para você o momento que você descobriu que estava grávida também? Eu tenho um bebê de 2 anos e 10 dias. Ele é um bebê incrível, super planejado, esperado, e me mudou a percepção de entender mais aquele cansaço, aquela paciente que chega às vezes mais queixosa. Então, realmente, a minha percepção da gravidez, ela mudou muito depois que eu me tornei mãe. Então, eu me lembro, a partir do momento que eu me tornei mãe, quando eu olhei a imagem do exame, né, o resultado do exame, e foi aí que o coração palpitou demais, demais, e eu chorei muito mesmo. E eu sabia, né, que a partir desse dia eu não era uma pessoa só. E sim, eu teria uma responsabilidade a partir de outra vida. Eu me lembro, o primeiro teste que eu fiz positivo da gestação de Antônia foi um mix de emoção, mais para susto, espanto, insegurança. Perdi o chão, mesmo tendo 31 anos, eu levei um susto gigantesco. Falei, será se eu vou dar conta de criar uma criança? E daquele dia para cá foi uma vida nova, uma descoberta nova, e ela me trouxe de volta para Montes Claros para abrir o meu spa. Então, o spa tem a idade de Antônia, o crescimento de Antônia e a expansão de Antônia. Muitas mamães vão assistir esse vídeo, muitas mamães nos acompanham, mulheres que já estão grávidas e que planejam estar grávidas. Qual o conselho que você dá para as futuras mamães e para as atuais gestantes? O mais importante quando a gente quer ser mãe é entender que não é só uma escolha nossa. Por algum motivo, foi aquele momento que Deus preparou para você se tornar mãe. Qual que é a lembrança mais marcante que você tem da gravidez? Vim embora de Belo Horizonte com R$ 10 na carteira, sem poder descer para lanchar, porque não tinha dinheiro para pegar o ônibus da rodoviária para casa. E aí, naquele dia da gravidez, eu coloquei a mão na barriga e falei: olha, é agora. Ou nós duas vamos ganhar esse mundo, ou nós duas vamos ter que lutar muito. Então, acho que foi o ponto mais marcante da minha gestação. E quando eu saí da clínica para ganhá-la, que minha bolsa estourou saindo da clínica, eu trabalhei literalmente os 9 meses e saí diretamente da primeira clínica que nós abrimos pequenininha para ir para o hospital. Aí eu acho que foi os dois pontos assim, ó, que ela acompanhou. Eu falei, olha, estamos juntas, vamos desafiar esse mundo juntas e vamos crescer juntas. Acho que foram os dois pontos mais marcantes. A lembrança mais marcante foi quando eu contei para minha mãe que eu estava grávida. Acho que foi um momento assim, com certeza marcante para mim e para ela também. Foi o momento ali que ela viu, né, que a filha dela também iria se tornar mãe. Segunda gravidez veio quando a Antônia tinha apenas 1 ano e 2 meses. Aí foi um choque maior. Você pensava assim, se criar um já é difícil, imagina dois. Eu acho que não é aquela frase que a mãe da gente fala, onde come um, come dois, não. Você pensa assim, se eu tenho uma dificuldade, imagina ela dobrado. Aí você fala, meu Deus, será se eu vou dar conta? Mas logo fica um pouco mais leve, porque a companhia de um filho com o outro, eu falo que a irmandade faz as coisas ficarem mais leves, então faz o fardo ser dividido. Quando eu falo fardo, não é um fardo de dor, eu falo que é um ponto de luta. Então, quando você tem dois, você olha e fala assim, mesmo eu não estando, eles dois estão juntos. Eu acho que alivia um pouco mais, principalmente para a maternidade. Quando Emanuel começou a mexer dentro da barriga, que ali você, toda mãe, né, sente e passa por isso, e ali a gente sente um turbilhão de sensações falando, tem uma pessoinha aqui dentro de mim. E isso vai nos motivando cada vez mais, né, a responsabilidade de uma vida com muito amor. Quando eu cheguei com o Davi em casa, que a Antônia viu aquele movimento todo ao redor de Davi, ela apenas ia fazer 2 anos, ela não tinha 2 anos ainda, e todo aquele movimento na primeira semana, ela chegou e perguntou, esse menino vai ficar até que dia em casa? E eu falei, para sempre, ele é seu irmão, então agora ele vai morar aqui em casa para sempre. Ela olhou para mim e falou, no que dito?
Não acredito que aquele serzinho ia ficar lá tomando o espaço dela para sempre. Eu acho que foi um dos pontos mais marcantes. E o outro, Davi, crescendo e tomando toda a mamadeira dela, e ela passando fome, e ele comendo 2 vezes, né, o tempo todo. E eu tinha que ficar vigiando para ver qual filho que tinha alimentado e o outro não. Eu acho muito fofinho quando ele, por exemplo, ele quer os abraçar, aí ele tem um abraço muito forte. Então, primeiro ele pega aqui assim na nuca nossa e não larga mais. Penso nisso sempre, acredita? Como seria? Porque às vezes a gente quer aquele minuto de silêncio, aquele minuto de paz, aquela liberdade de viajar, aquela liberdade de voltar e ir para casa o horário que der, e eu não consigo imaginar, porque um trouxe muita força, que é o primeiro, muita garra e muita vontade de lutar, e o outro trouxe calma e sabedoria, que é principalmente quem é mãe de criança atípica, de crianças especiais, que te traz sabedoria, te traz paciência, te traz limitações. Então, um complementa o outro perfeitamente. Eu tenho uma criança típica e uma criança atípica. E eu não consigo imaginar, não como profissional, mas como mulher, como ser humano. Que realmente hoje eu sou um ser humano assim, 1000 vezes melhor e melhor 1% a cada dia, com a sabedoria que eles me trazem, com a força, com a determinação que eles trazem para a minha vida para que eu possa prosseguir. Aí eu fico pensando quando a gente quer aquela troca, né, de paz, de paciência, de liberdade, e a gente não troca nada disso, a gente prefere viver essa vida corrida, tumultuada e desafiadora, porque realmente o mundo fica muito melhor quando a gente tem filhos. Ser mãe é amor, em primeiro lugar. Ser mãe é responsabilidade. E ser mãe é solidariedade. Foi algo que eu aprendi muito, né? Porque não é só você de mãe, tem outras mães, tem outra. É uma comunidade, né? As mães eu falo que é uma dando força para a outra, uma ajudando a outra. É uma explosão de amor, tá? Realmente é uma explosão de amor. Ser mãe é sentir impotente todos os dias, o medo de tudo, do mundo. Sentir a pessoa mais forte todos os dias, a incoerência da impotência e da fortaleza, porque você sabe que você tem força para poder fazer qualquer coisa pelos filhos. E sentir a melhor pessoa do mundo todos os dias, porque quando você ganha um filho é o melhor presente de Deus. Acho que Deus não poderia dar pra gente um melhor presente. Por mais que ele pudesse dar tudo em abundância, mas gerar uma criança ou optar em gerar no coração a adoção de uma criança, eu acho que é um dos melhores presentes que a gente poderia ter. Então é sentir realmente ser presenteada por Deus todos os dias. Então é insegurança, é potência e é presente.